intenção. O que significa intenção? A palavra intenção. Intenção significa pensamento direcionado a um propósito. Hoje eu vou estar falando da intenção e de sua força. Uma força que nós temos dentro de nós, mas que muitas das vezes nós não usamos. Uma intenção em massa nada mais é do que uma oração em massa. Uma oração em massa ou uma intenção ou intenções com o mesmo objetivo em massa tem muita força. Eu gosto muito das histórias bíblicas e eu quero... Tem muitas outras, mas eu acho muito bonita essa história, onde pessoas estavam com suas intenções direcionadas a um certo propósito e que ocorreu um grande milagre no reino do Espírito. Se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 12, eu vou ler do verso 5 em diante. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, né? Oração, nós sabemos que é intenção ou intenções em grupo direcionada. Fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Por quê? Por força das intenções direcionadas, um anjo foi enviado até aquela prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. Tinha mulheres ali reunidas fazendo contínua oração, ou seja, com um pensamento intencional que Pedro fosse solto daquela cadeia, daquelas prisões. E saindo o seguia, e não sabia se aquilo, Pedro não sabia se aquilo que tinha acontecido era real ou estava sendo feito, aquilo que estava sendo feito pelo anjo. Mas ele pensava que estava vendo alguma visão. Só que não, ali houve uma intervenção da força do pensamento, que são energias, vibrações emitidas, uma força no reino do Espírito, aonde aquelas cadeias foram abertas. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhe abriu por si mesma, assim tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou ali de Pedro. Então, eu vou ler até aqui só, para não ficar muito extenso. E olha só, aquelas mulheres que estavam fazendo ali estas orações com essa intenção de soltura de Pedro, quando uma menina vai abrir a porta, que Pedro chega e ele bate na porta, ali elas acharam estranho que Pedro estava à porta. E elas disseram assim, uma delas disseram assim, deve ser o anjo dele, né? O espírito, né? Dele. Porque muitas das vezes nós temos intenções, mas muitas das vezes nós duvidamos. E provavelmente alguma delas ali, ou alguma que seja uma pessoa que acreditou, aquilo ali aconteceu. Porque assim, quando nós temos uma intenção e nós
acreditamos que nós estamos indo através do nosso pensamento a determinado lugar, seja abrindo a porta de um presídio, seja expulsando um espírito mau, seja indo a um hospital e vendo ali sendo colocado um órgão novo em alguma pessoa, talvez um órgão ali esteja já em mau estado, como talvez ali um fígado, um rim, ou até mesmo o coração esteja ali, assim como já ocorreu, e eu já disse a você, né, nessa intenção que foi enviado a um parente meu, e essa intenção ali o curou, porque é desta forma, e não só uma vez ocorreu, porque quando ocorre uma vez, nós pensamos assim, é porque tinha que ser daquele jeito, a pessoa realmente já era para ser curada. Não, mas eu tenho visto isto bastante em evidência, em bastante, como é a palavra, constância mesmo, assim, repetidas vezes aconteceu isso por intermédio da intenção enviada por mim, ou eu unida também ali já com a minha mãe, numa intenção, ocorreu ali coisas extraordinárias. Então, quando uma intenção é feita em massa, assim como aconteceu aqui com Pedro, que eles não estavam nem acreditando, né? Eu vou terminar de ler para você ver o ocorrido, ó. Pedro, então, ele vai e ele chega, ele é solto e chega ali naquela casa. Diz assim, ó: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E aquelas mulheres, né, aquelas pessoas que estavam orando, disseram-lhe: estás fora de ti. Quer dizer assim, você não está bem não. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Sim, é assim mesmo, porque muitas das vezes quando eu falo, e muitas outras pessoas também, nós falamos sobre o poder do pensamento intencional. Isso é bíblico, e isso ocorre, isso é maravilhoso, mas muitas das vezes nós pedimos para que outras pessoas orem por nós. Não é errado, eu não acho errado algumas pessoas pedir oração, assim como ali aquelas pessoas também estavam reunidas ali com o mesmo propósito. Mas faça você por você mesmo, porque você tem este poder, esta autoridade dada pelo Criador aí dentro de você, que é o Espírito da verdade, que o mundo duvida, que o mundo não conhece, mas que está em você, ele mora em você, ele habita em você e ele jamais vai te abandonar. E é ele que nos garante, né, que acontece coisas extraordinárias. Eu falei dessa história, mas existem muitas outras, né, como também uma muito bonita daquele lá em Mateus 8:8, do centurião, aonde ele diz ali para Jesus: envia apenas uma palavra o quê? Intencional. Intencional do quê? De cura para o meu servo. E ali Jesus, ele envia. Aquele centurião diz assim: olha, Jesus, eu não sou digno de que o Senhor em pessoa entre na minha casa, mas mande um pensamento, uma palavra intencionada e o meu criado vai ficar são. E ali Jesus disse para ele ir, que o criado dele já tinha ficado são, porque aquele homem tinha muita fé no poder intencional da palavra e do pensamento intencional a respeito do propósito desejado. E nós sabemos que, infelizmente, às vezes, pessoas usam esse poder para fazer mal a outras pessoas, mas use para o bem. Use este poder, esta autoridade que foi te dada, que foi me dada, foi nos dada pelo Espírito único que está em todos, que nós somos movidos por Ele. Então,
use este poder que você tem. Se for possível, uma questão que for muito difícil, reúne com pessoas, talvez uma pessoa que está em um presídio, uma pessoa que está no estado terminal, faça a prova, tente, não vai te custar nada e você vai ver grandes coisas acontecendo aí na sua vida por intermédio de você, da autoridade que está dentro de cada um de nós e muitas das vezes nós duvidamos, tá bom? Deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que muitas outras pessoas venham ter aí o seu entendimento aí aberto para compreender este poder que está dentro e não fora, tá bom? Fiquem todos com Deus, até mais e